prazer estar aqui. É mesmo uma honra. Essa honra começou lá atrás, quando eu fui convidado para escrever o catálogo. E eu preciso contar como é que eu me tornei um especialista em Milor Fernandes. É um desses acontecimentos que no Brasil é muito frequente. Menos frequente, né? Já foi muito mais frequente. É uma terra de aventureiros. Mas, de qualquer maneira, estava eu numa banca de mestrado, no exame de qualificação, a dissertação de mestrado sobre Milor Fernandes, os anos Veja, que é de 68 a 82, salvo o melhor juízo. Mas eu li ali a linha do tempo. E aí era o Tiago Ferro, que é da iGaláxia, que era o candidato à dissertação, fazendo exame de qualificação, o Elias Saliba, que é um historiador especializado em humor, e o que escreveu a ideologia da cultura brasileira, Carlos Guilherme Mota. E bom, o que eu vou dizer, né? Porque, o que eu posso dizer sobre Milor Fernandes? E, de qualquer maneira, tinha alguma coisa para dizer, porque fiz umas anotações lá e falei, olha, só queria dizer que o seu trabalho é metade do Milor, né? Você está analisando metade do Milor. Eu falei, como assim? Não, você só analisa o texto do Milor. E o Milor é um artista plástico, poderosíssimo, entre os melhores que nós produzimos. E você não faz sequer um comentário. Você fica o tempo todo fazendo uma leitura, dir-se-ia conteudística, mas jamais entra no mérito da análise formal de como é que isso não apenas reforça, mas como na grande maioria dos casos, o texto é dispensável. É porque o texto é genial, mas a grande parte dos casos, a imagem é autossuficiente. E aí eu falei, olha, por exemplo, nesses 4 exemplos aqui, isso aqui, olha as técnicas envolvidas. Aqui ele trabalha com mancha, ele pega uma esponja e usa. Isso aqui é bico de pena, isso aqui não sei o quê. E veja que ele trabalha com uma esponja, por exemplo, para fazer um cara que é torturado e está ensanguentado. Então, faz todo sentido essa esponja. Quer dizer, não é apenas a diversidade de técnica, é que a técnica faz sentido com o que ele está querendo contar. Muito bem, aí passa-se o tempo no calendário, como aqueles filmes do Douglas Sirk, páginas virando. Eu recebo um telefonema, então, da Flip. Aguinaldo, você que é especialista em Milor Fernandes, peraí. Nós gostaríamos de que você fizesse a abertura da Flip. Eu falei, não, você me enlouqueceu, né? Você está completamente equivocado. Não, mas veja que, sei lá, Antônio Cândido fez a abertura. Eu falei, você quer parar? Agora é que eu não vou aceitar, quer dizer, eu já não vou aceitar, e você ainda vem com essa conversa. Quer dizer, de onde é que você tirou que eu sou especialista? Não, porque o Tiago Ferro, ele falou, o Tiago é um querido amigo, muito competente, mas bastante desavisado, né? E o que aconteceu foi apenas isso, eu fiz comentários sobre 4 imagens. Mas acontece que o que também está dando para perceber é que a abordagem generalizada é sobre o texto do Milor. É o Milor como grande pensador. O que eu acho até, quer dizer, que eu acho totalmente pertinente que tenha essa abordagem, que ela prevaleça sobre as outras, por 2 motivos. Primeiro, porque ele é extraordinário no texto. E eu mesmo, quando, na primeira apostila que eu montei, como também na segunda, a primeira foi num colégio aqui em São Paulo, e a segunda já foi na faculdade, eu utilizava textos do Milor Fernandes, aquela Encontro de Filósofos no Hotel Serrador e o telefone toca, que está no Lições de um Ignorante. E o segundo era o Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez, admitindo-se aqui o tempo como uma realidade palpável, é um conto à maneira cientificista, né? Então, o Lobo falou, um parêntese para os nossos pequenos leitores, os animais jamais falaram. E vai daí para frente, texto maravilhoso. Além de declamar em sala de aula as folhas tantas de um livro de matemática, um quociente apaixonou-se perdidamente por uma bicicleta. Quem és tu? Perguntou ele com uma ânsia radical. Eu sou o quadrado da soma dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. E vai, até que surgiu o máximo divisor comum, frequentador de círculos concêntricos viciosos, e aí rompeu a harmonia da família.
Mas, enfim, eu acompanhava sempre com muito interesse o desenho, a produção imagética, porque é fortíssima, porque eu nunca vi igual, e tem uma diferença muito grande dos colegas. Todos de primeira grandeza. Por exemplo, o Jaguar, que talvez seja o mais poderoso entre todos, pelo desenho desorganizado, tosco, meio grotesco, absolutamente feito com a mão esquerda, mas ele tem um desenho que você reconhece. O problema é que o Milor não. Ziraldo, claro, tem uma linguagem muito característica, Cláudio, Fortuna, todos eles, cada um melhor que o outro, mas todos têm uma identidade, e o Milor não. Mas ele varia demais, né? Isso era excessivo. Bom, aí eu fui chamado e fui lá e fiz a abertura. E o que foi, eu confesso, a minha surpresa total, porque eu fui, saí de casa e desci a serra para encher a bola dos ilustradores, dos chargistas, dos cartunistas, dos quadrinistas. Tá? Eu saí em defesa, mostrando que esse é o segundo motivo. Ninguém lida com a imagem, porque esse é um país de cegos. Por que é um país de cegos? Porque basicamente a gente não tem formação visual. Isso é completamente negligenciado. Né? Então, nós não temos curso de cinema, tudo isso é meio na raça que a gente vai aprendendo, né? Mas se a gente tem músicas na cabeça e poesias na cabeça, e temos, ao menos da nossa geração, mas não temos imagens na cabeça, não é uma coisa muito familiar para nós. Sobra aí uma Tarsila do Amaral, se calhar o Abapuru, o resto ninguém sabe, enfim. Volpe não é comum para ninguém, não é alguma coisa que guilde, então é surpreendente. Eu confesso que não acho isso de todo mal, porque afinal de contas isso garante os meus parcos rendimentos. Graças a isso eu sobrevivo, né? Graças ao pouco olho alheio. Mas isso me preocupa muito fortemente. Eu dava aula já no colégio de filosofia e ficava atazanando a paciência do meu colega que era diretor, dizendo, você tem que oferecer curso de história da arte, curso de cinema, curso de quadrinhos, curso dessas coisas, porque nós estamos despreparados. E só não somos mais, digamos, vulneráveis às estratégias dos publicitários, porque os nossos publicitários, no geral, são muito fracos, e os que são bons vão embora. Estou salvando aqui o queridíssimo Dedé. Mas é triste, né? Então, isso parece-me um problema. Nós estamos... Então, né? Então a gente fica vendo filme em casa e fica só brincando de perceber essas coisas. Agora eu estava citando a tal do cartão do IBM, do Olerite, que você estava acusando. E estava assistindo esse filme daquelas 3 mulheres que vão trabalhar na NASA, e aí, logo na primeira cena, né? Resolve logo na primeira cena. Tem uma mulher que está olhando para o céu, tem uma mulher que está se olhando, tem uma mulher que está debaixo do carro porque o carro enguiçou. É esta mulher que está debaixo do carro que põe a máquina de IBM para filmar, para funcionar. É a que está olhando para o céu que consegue calcular a reentrada do cara dentro da Terra. E aquela que fica se olhando no espelho é quem vai ser a primeira mulher engenheira do Estado, enfim, dos Estados Unidos, vai cursar uma faculdade de branco. Aquela coisa, aquela lição Hitchcockiana, né? Está tudo na primeira cena, e é tão boa a primeira cena, nesse caso, que você pode assistir isso no filme e ir embora, porque já entendeu o filme inteiro, basicamente. Enfim, cineastas fazem isso. Então, em nome disso, eu sempre fiquei muito preocupado e eu fui lá falar sobre isso. Defender cronistas, basicamente, como grande literatura, que no Brasil é uma literatura superior. Eu já visto você fazendo uma compilação maravilhosa do Paulo Mendes Campos, por exemplo. Né? Eu lembro que naquela mesma Flip aconteceu uma situação que foi altamente constrangedora, que era o filho do Prata, do Mário Prata, o Antônio Prata, junto com aquele paquistanês espetacular, o Hamid, que fez esqueci, aquele cara é fenomenal, né? Hamid. Como ficar podre de rico na Ásia emergente.
a menina que eu estava entrevistando, você me espancou da memória o nome dela, como diria o Pedro Nava, ela virou e falou para o Antônio Prata, falou, você é praticante de um gênero literário, de um estilo literário, não foi gênero, foi estilo, o que já foi uma pedrada vindo lá do palco. Que se não está morto, praticamente está na UTI. Falou para o Antônio Prata, que é filho do Mário Prata, e tinha Humberto Werneck, Rui Cantinho na plateia. E a mulher solta essa logo de cara. E eu fiquei falando, não, esses artistas visuais são grandes pensadores, são grandes intelectuais. Cássio Loredano é um gênio. Isso é absolutamente brilhante. E a prova é que o danado, quer dizer, não bastasse isso, o que ele faz em desenho, e ainda escreve deliciosamente, que é uma humilhação pura e simples. Faz isso só para humilhar. E o que aconteceu? É que eu falei tudo isso, e coisa e tal, eu já imaginava que depois disso, se a fala fosse bem sucedida, e acho que não foi de todo mal sucedida, eu seria cumprimentado, possivelmente, né? Ninguém falou comigo. Eu estava no hotel com todos os cartunistas, ilustradores, todos, ninguém falou comigo. E o que eu achei engraçado foi o próprio Cássio, porque ele falava assim, o Milor se afirma como jornalista. Não está mal. Mas primeiro que isso é uma questão secundária. Tá? O que importa é o trabalho é a prova dos 9. Tá? A única pessoa para dizer que não foi o Sérgio Augusto, que falou comigo. Mas eu achei curioso. E achei, no limite, e eu vendo depois os cartunistas, enfim, quadristas falando, é que eles próprios introjetam essa maneira displicente com que são tratados, como se fosse uma produção secundária. São. Cumpre um papel fundamental. E aí, bom, aí veio essa exposição. Eu vi a exposição no Rio. Aqui ela ganha, de um certo modo, porque talvez mais concentrada e tem mais trabalhos do que era uma coisa que eu suspeitava. Não é? E só essa parede aqui, e eu resolvi começar no fundo, por aqui mesmo. Começar pelo próprio autor, como é que o autor se vê, como é que ele... Né? Mas entendo que a situação do país, ela, até para demonstrar a atualidade da produção do Milor, enseja que comece... Tá? Pelos assuntos candentes que ele tratou por ocasião da ditadura, sobretudo, mas não só, pós-ditadura, Sarney, essas coisas todas. Bom, Fernando Henrique, Lula, tem vários comentários, mas é impressionante a atualidade, né? Enfim, ele era não um homem à frente do seu tempo, ele estava realmente refletindo e produzindo o próprio tempo, e o tempo dele é o nosso ainda, né? É ao mesmo tempo. Então, eu queria chamar a atenção para talvez aquela que seja a versão mais concisa, que é esse Milor Fernandes, que ele junta o M no F, levantando mais ou menos, né, o M, o vértice do M, e tem a força de um logotipo. A. B, segundo como ele lida, a plasticidade do trabalho. Porque não, é todo ele deformado. Ele puxa para frente, puxa para trás, ele puxa para os lados. Então você... a maneira dele ressaltar isto é que ele faz o seguinte, ele coloca cores diferentes em tudo aquilo que dá volume, tudo aquilo que é diagonal, tudo aquilo que dá profundidade. Mas o N e o F estão no mesmo azul. E se está no mesmo azul, do ponto de vista da sua percepção, ele está no mesmo plano. Só que, embora esteja no mesmo plano, a diagonal, laranja do lado esquerdo, roxinha do lado esquerdo, deforma, puxa, tira do mesmo plano. Só isso já é uma demonstração do que a cor é capaz de fazer. Quer dizer, a cor mais escura, ela retrai, a cor mais quente, ela é expansiva. Então ele dobra fazendo esse tipo de brincadeira. Tá? O que aparentemente é singelo, mas só aparentemente. Isso aí, na verdade, é quem, de algum modo, metabolizou os ensinamentos da Gestalt, da teoria da forma. E no caso é mais complexo, porque é forma mais cor.
Então, existe essa sutileza, tom apastelado, muito agradável, né? Delicado, suave, né? Com que ele lida. E aí você tem, por exemplo, o milor flutuando. Quer dizer, o milor, o próprio, né? Jogando o próprio nome e o nome flutuando. E aí tem essa brincadeira que está na parede inteira de pegar o próprio nome e você vê que tem soluções aí que são palindrômicas, vai de um lado para o outro. Esse tipo de escorço, isso é nada simples de se fazer. Então o cara pega e olha só como é que está de cabeça para baixo. Né? Olha a gravidade da própria gravata e as cores, como é tudo muito vibrante. Olha isso aqui que está sendo ao contrário, né? Empilhado nele, vai fazendo. Eu gosto também especialmente dessa luz que atravessa o elemento vazado em cima do bicho, aqui sendo apanhada pelo bicho, só que sai preto. Isso é meio magritiano, porque se é luz, não era para ser sombra. Tá? Ele tá o fundo que deveria ser sombreado aqui. Fica imaginando que esse cara produzia uma dessa por semana. A noção de, digamos, a variação, a capacidade de fazer uma variação. Isso é coisa que só gente muito aparelhada é capaz de fazer. E aí não nos esqueçamos que isto é um signo, ou seja, e é um símbolo, um signo do gênero simbólico, que é o mais abstrato de todos. Não é? Então eu defendo a produção dele, grande parte, quando ele usa letras, no geral, sobre tudo isso aqui, como poesia visual. É quando você, em lugar de ficar estabilizando a fonte e congelar a fonte, retê-la, deixá-la estável, porque o que interessa é o que ela significa, ele brinca o tempo todo, ele contorce, retorce, deforma, vê pelo outro lado, diminui, vai. Essa era a maleabilidade do signo que ele está dando. Então ele pega, sob esse ponto de vista, ele é o cara que se alinha com todos os grandes tipógrafos. Tá? A diferença é que a tipografia dele é feita à mão. Tá? O que é, bom, o que você pode dizer de um cara que tem essa capacidade, porque isso aqui é torrencial. Tá? E aí, então você tem esse virtuosismo, essa variação, tá? Como ele vai dar volume, quando ele faz uma paródia, ele cita a Rede Globo, quando ele faz aqui uma espécie de uma nuvem, se juntou, tem um movimento, tem um ar, tem criança jogando na praia, tá? Olha isso, lembrando, sei lá, uma TV, uma tela de TV, tá? Incrível, tá? Às vezes monumental, lembra algumas construções do Crazy Cat. Então, falei assim, de referências sobre, referências imagéticas muito sofisticadas, de um erudito, e ao mesmo tempo de quadrinho, de olhando para as... Ele é totalmente onívoro, é uma coisa, né, é de uma voracidade, é de uma avidez, e aí isso também queria chamar a atenção, né? Essa colagem que ele faz é a apropriação de impressos. Então ele não está olhando para o conteúdo dos impressos, está olhando para a forma dos impressos, está olhando para a textura dos impressos, não é? E essa infinidade de textura, você vê que tem cheque preenchido, recibo, carimbo, adoro um carimbo, não é? E o carimbo é a coisa da gravura que vem, ele vai e usa, e junto com todos os documentos, e faz um autorretrato. Isso é um grande autorretrato dele, aqui mais ou menos centralizado. Né? Então o teu olho fica com a maior curiosidade, e ele mostra que tanto vale isto aqui, que é a foto dele, como vale isso aqui, que você fica olhando e vendo o passaporte, vendo de lado, fica tentando reconhecer. Então é um emaranhado de informações, o trabalho fica um amálgama de referências. Isso aqui dá notícia para você do que é a tal da burocracia que ele fala, do problema do documento, enfim, de quando você é transferido para todos esses objetos, se transfere, passa a existir em função dele. Não é? É preciso que alguém noticie que você esteve, e que tal? Notificação. Quando você é notificado. O mesmo cara que faz isso
tem este desenho. Esse desenho é um desenho de observação de uma pureza, sim, é uma coisa meio matisseana, é um desenho clássico, limpíssimo, é um desenho só das bordas, e que tal as pedras de gelo e a água? Né? Isso é uma coisa que o nosso Valtércio Caldas teria feito, com a sua concisão, com o despojamento de elementos. E você vê que ele faz isso aqui, possivelmente com essa pena mesmo que ele está desenhando. Ele vai se desenha, como é comum, quando ele mostra um personagem desenhando uma outra personagem. Né? Esse desenho limpo, e lembrando que o desenho, porque isso é importante, lembrando que desenho você tem duas vertentes básicas, dois caminhos básicos. O desenho no sentido de to draw, de dragar, de reter, de olhar e perceber aquilo que é estrutura, aquilo que é contorno, o modo como ele ocupa o espaço. Então, é sempre uma redução. E o desenho no sentido expressivo, que também vem de dentro para fora, o desenho como projeto, o desenho como desígnio, o desenho como desejo. Desenho, por exemplo, em uma definição, podia dar milhares. Não sei milhares, mas enfim, uma muito boa é do Baravelli, Luiz Paulo Baravelli. Fala assim, desenhar é ver de perto. Paul Valéry dizia que desenhava não porque queria ser desenhista, ele desenhava para poder ver melhor. Então, para ver melhor, você vai e faz um desenho. Cor, pintura, é ver de longe, porque pintura é atmosfera. Tá? E aí é muito difícil você encontrar quem lida com os dois. E esse danado lida com os dois. Então, embaralhamento e essa sobreposição. Tá? Isso é uma lição muito bem assimilada do que foi o cubismo, de você ver diversas coisas por ângulos distintos. Tá? Você tem essa qualidade de perceber a profundidade. Tá? Porque você olha para isso aqui, você consegue ver todas as pessoas e ao mesmo tempo que elas estão todas embaralhadas. Então você solta e você junta. Você não consegue escapar disso. Né? Isso é uma apropriação. Né? Isso aqui é um ready-made. Então, eu vejo um livro quadriculado, e aí a minha formação de arquiteto, dito de outro modo, e porque eu sou um zebu, eu vejo simplesmente uma folha quadriculada. O cara abre uma folha quadriculada e fala que está aqui uma fachada envidraçada de um prédio moderno. Aí era só uma intervenção, 2 carinhas, eu lavo e você enxuga. Aí lá na base ele faz um monte de arcos, faz uma entrada do prédio e resolveu o problema. Incrível! Isso é um ovo de Colombo, isso é extraordinário. E quando você passa a olhar desse jeito, aí mudou completamente a sua relação com esse papel. Você começa a perceber o poder que tem um papel pautado e um papel, por exemplo, quadriculado, milimetrado, e aí vai com linhas distintas, mais fortes, mais grossas. Hoje eu reli tudo isso aqui, é surpreendente. Porque, enfim, pouca gente tem essa capacidade de leitura do quadro do Picasso. Quer dizer, ele edita, vai setor por setor, mostrando quais são os símbolos, qual é o tipo de solução que ele deu, o que ele pretendia, o que ele, Picasso, pretendia. Né? O que Picasso pretendia, claro, isso é algo que talvez nós temos uma ideia. Porque, evidentemente, primeiro que um artista não esgota a leitura do seu próprio trabalho. E não é a única fonte autorizada para falar sobre o trabalho. A melhor leitura é aquela que fica, aquela que nos convence, aquela que nos persuade. Mas é altamente convincente. Seja que for, você tem a leitura dele sobre o quadro do Picasso, que é uma leitura muito profunda, muito penetrante, muito percussiente, e tem a leitura que ele faz, quer dizer, que é a releitura. Tá? Quer dizer, a maneira de Picasso, ele conta toda uma outra história que é cheia de afeto. Tá? Presta atenção nos testículos do boi, na pomba que está aqui. Veja que a gente não precisa se ater ao texto. Agora, com o texto, claro que ganha também outros matizes. O meu problema com textos, frequentemente, mesmo em alguns casos dele, é que o texto explica a imagem e resolve a imagem. E aí o problema é que a pessoa, nós, vamos direto no texto. E porque vamos direto no texto, damos de barato no que a imagem está nos oferecendo. Então é só isso. Então acho que ele devia ter 4 páginas na Veja, por exemplo.
uma página só o desenho e a segunda com o texto sobreposto ao desenho. Aí eu acho que é uma maneira de perceber o quão longe ele ia. Né? Essa queda é um prodígio, né? Agora, tem a ver também com o problema dos documentos que a gente estava vendo. Quer dizer, você fica olhando para um negócio desse e fica tentando decifrar. É uma espécie de onde está o Wall-E, mas muitíssimo mais complicado. Porque o Wall-E é a chave. Se você achou, acabou o negócio. E aqui não acaba nunca. Então, enfim, quais são os detalhes? Olha o que ele vai fazendo. Então, ele vai abrindo, ele vai expandindo. Expandindo para abrindo ou fechando. Porque aqui, ó, por exemplo. Então, ele vai e fecha. Então, ele coloca uns homúnculos ao lado de um pássaro que é pequeno. Aí tem um metrônomo, aves, e aqui são edificações, prédios, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa aqui que parece flor, então é floreira. Como é que ele desce? E essa escada? Né? Vai abrindo. Isso aqui é uma vista da cidade. O que é isso? Os números, as coisas. MDB está aqui. Tem um MDB. O MDB está aqui. Quer dizer, cada dia que você olha um negócio desse, você descobre. E eu acho que ele, a cada dia que ele se debruçava sobre isso, ficava inventando mais coisa e povoando. Essa capacidade de povoar o papel, de encher o papel de coisas, né, e torná-lo cada vez mais repleto. E o que é curioso, que o Brasil pega muito fortemente uma vertente concreta, e mesmo a vertente neoconcreta, e com isso divulga-se e valoriza-se a concisão e o despojamento. Então, ele cai na rubrica do muito assunto, muito coisa, da falta de estilo, e isso vai contra todo uma vaga, um ideal, vai lá, do que um artista deveria fazer. Então, tudo bem, como ele está sendo impresso, então não interessa. Agora, por outro lado, um cara que descobre o jornalismo nos anos 40, porque o que acontece dos anos 60 em diante, para grande parte da produção artística, é sair de museu e de galeria. Quando você vê gente como, por exemplo, Antônio Manuel, né, que vai para os jornais, que trabalha nos jornais, ou Paulo Brusque, nos anos 70, que faz anúncios de classificados e vai entrando de jornal, Cildo Meirelles, inserções de circuitos ideológicos. Então, porque esse homem podia fazer o que quisesse, ele resolveu ir para o jornal. E aí, quer dizer, porque vai atuar com a plateia, o que você pensa assim, isso é indústria cultural. Pode haver vida inteligente? Pode. Ele é a prova disso. Mas o preconceito que nós temos em relação a isso, nós, digo, lá na academia. Tá? Então, isso não é artigo para ser estudado. A tese, a dissertação que o Tiago fez, salvo o melhor juízo, foi a primeira no departamento de história que foi feita. Isso para lembrar que o cara que introduziu o humor na academia, aqui na FEFELESH, na história, foi o Elias Saliba. É um professor que está se aposentando agora. Isso quer dizer que não tem 35 anos, 40 anos, que começou-se a discutir o humor a sério e discutir o humor como coisa séria. Então, isso é isso. Ninguém meditava sobre isso.